Marco, nós vamos fazer 32 anos de casados. Ele é o meu amigo. Nós temos uma vida juntos, né? Só de casados, 32 anos. Ao todo dão 36 anos de vivendo junto, caminhando. E o pastor chamou hoje para pregar sobre a família. E famílias não são perfeitas. Famílias têm defeito, mas dá para a gente viver. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós estamos com oração também, né, Jaísa, lá no grupo das mulheres. E essa oração tem sido uma bênção, que é a oração por aqueles filhos que se desviaram na fé. Às vezes eu sei que dá vontade de desistir. Parece que não tem mais jeito, não tem como consertar. Mas para Deus não há impossível em todas as suas maravilhas. João capítulo 21, no versículo 6. Eu vou ler somente esse versículo, depois a gente lê outros. O versículo 6 diz assim: Então lhes disse, lançai a rede à direita e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Vamos orar, que o Espírito Santo nos dê direcionamento, nos dê compreensão da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço, e eu peço a tua misericórdia sobre a nossa vida esta noite, Pai. Porque nós não temos nada, ninguém além de Ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, dai-nos direcionamento da Tua palavra. Fala a cada vida, fala a cada coração, Senhor. Cada pessoa que entrou aqui essa noite, Pai. Cada pessoa que vai ouvir a Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, usa-me. Eu quero ser um canal do Teu fluir, um canal nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Senhor. Fala com cada vida, com cada coração aqui neste lugar essa noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor, ela tem como tema essa noite, lançai a rede. E eu creio que lançar a rede, aqui nesse contexto, né, onde Jesus havia sido crucificado, os discípulos estavam desanimados, porque eles criam que Jesus os salvaria do Império Romano, né, daquele poderio do Império Romano, e ali eles saem, e no momento, eles vão fazer outra coisa. Eles foram chamados para pregar o Evangelho. Foram chamados para falar do amor de Jesus. E naquele primeiro momento, a palavra que aquele homem, né, diz assim, eu vou pescar. Mas em primeiro lugar, eu quero dizer para a igreja, o que é lançar a rede? O que é lançar a rede, na minha opinião? O que é lançar a rede dentro de um contexto familiar, na nossa própria vida? Lançar a rede é não desistir. Mesmo quando você ainda não alcançou o que você quer, continue lançando a sua rede. Em relação à família, em relação aos filhos, lançar a rede é continuar lutando por eles. Mesmo que toda a sua situação, que todo o contexto que você está vivenciando, diga que não. Quando ele chega, você pensa assim, meu Deus, tudo que eu orei, não está nada dando certo. Olha como ele está, olha o comportamento, olha o procedimento. Então, lançar a rede é não desistir. E nós devemos continuar, prosseguir, continuar falando, continuar orando, continuar clamando. Algumas pessoas acham que falar é um bom resultado, mas não é. Porque a pessoa que se afasta de Cristo, que anda por outros caminhos, ela detesta que falem com elas. Os filhos não suportam quando a gente começa a falar, vem para o caminho, você foi criado no caminho, você ouviu a palavra. Eles odeiam isso. Então eu tenho aprendido, e até hoje a oração que foi feita lá no grupo, dizia assim, que os filhos, que nós temos que pedir para pessoas que são de Jesus se aproximarem dos nossos filhos. E eu até louvei ao Senhor, porque eu sempre orei, durante a minha vida toda, que o Senhor enviasse pessoas para falar
de Jesus para o meu filho. Mesmo eu tendo criado ele no Evangelho, mesmo ele não tendo se desviado da palavra do Senhor, eu sempre falava: Senhor, coloca no caminho deles pessoas que são de Jesus, pessoas que temem e tremem diante do teu nome, porque essa é a oração que nós temos que fazer. Reconhecer as nossas impossibilidades, nós reconhecemos. Nós somos limitados. Nós não temos condições de fazer aquilo que Cristo pode fazer. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é de continuar caminhando, continuar lutando, continuar entregando os nossos filhos nas mãos do Senhor, a nossa família, continuarmos lançando as redes, continuarmos a nossa oração, mesmo que tenha aquelas palavras que vêm de algumas pessoas, palavras de desânimo, não tem mais jeito, não vai conseguir, essa luta está perdida. Nós temos um Deus que é Deus de poder. Nós temos um Deus que é Deus de vitória. Nós temos um Deus que para Ele não existe causas impossíveis. Então, lançar a rede é continuar, mantendo a expectativa da redenção, mantendo a expectativa de que o Senhor o trará à presença dEle. Se Ele já serviu e foi embora, Deus vai trazer de volta. Se Ele nunca serviu, o Senhor vai abrir um jeito, vai ter um caminho que essa pessoa vai ouvir falar do amor de Jesus. O que nos resta fazer? Obedecermos a palavra do Senhor. O versículo 1, vamos ler o versículo 1. A palavra diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 filhos de seus discípulos, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eu não sei, porque o texto bíblico não fala, o que levou Simão Pedro a querer ir pescar. De repente, depois de tanta luta, tanta tristeza, tanta dor, ele quisesse aliviar o seu estresse. De repente, ele estava cansado, desmotivado, ou ele pode ter perdido o seu foco, o seu alvo. Então ele diz assim: vou pescar. Como se não tem mais jeito. Como se Jesus morreu. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Aquele que era a nossa fortaleza, aquele que caminhava comigo, não está aqui. Então eu vou pescar. E às vezes nós procedemos assim. Nós olhamos a situação e se nós conseguimos pegar a situação de jeito... Essa água aqui tem... É minha? Ah, obrigada. Está fechada. Abre para mim, filho, por favor. Quando nós não conseguimos manter as rédeas, a primeira coisa que nós pensamos é o quê? Não tem jeito. Quando sai do nosso controle, nós gostamos de ter controle. O ser humano, eu não conheço um ser humano que não gosta de ter controle da situação. Gosta de manter o controle, gosta de dar as cartas. E de repente, quando não conseguimos, sabe o que acontece? Vem aquela hora do eu vou pescar. Tipo assim, não tem jeito. Para que continuar orando? Não tem jeito, para que continuar indo na igreja? Não tem jeito, para que eu vou para o culto das mulheres? Não é assim? Não tem jeito, para que eu vou domingo de manhã? Vou ficar dormindo. Não tem jeito, vou fazer o que lá de noite? Então, esse vou pescar de Pedro, dentro da nossa própria vida, é isso. Às vezes nós não queremos mais ir, porque não estamos vendo nenhuma perspectiva, não estamos vendo nenhuma solução. E a palavra de Deus diz no versículo 3, que eles não pescaram nada durante a noite toda. Então assim, se aqueles homens estavam frustrados, agora estariam em dobro, né? Porque lança a rede para um pescador, meu marido é pescador, eu gosto de pescar, que joga lá o anzol e puxa, joga e não pesca nada, dá uma frustração. O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não pesco nada? E se alguém do lado pescar, aí que a coisa fica difícil mesmo. A palavra de Deus diz no versículo 4, ao clarear da madrugada, quer dizer assim, olha, aquele tempo todinho, porque a madrugada custa passar, irmãos. Madrugada na praia, então, eu nunca vi.
Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. E ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. E eu fico pensando assim, às vezes nós ficamos tão chateados com as situações e não conseguimos imaginar que Jesus está nos olhando o tempo todo. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, para que Ele se mostre benigno com aqueles que o temem, que o amam. E aí Jesus estava lá olhando para aqueles homens e eles não sabiam. E diz a palavra no versículo 4. Versículo 4. Estava Jesus na praia toda. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem já aí alguma coisa que comer? Responderam: não. Então Jesus entra e diz o seguinte: lançai a rede à direita do barco. E aqueles homens poderiam ter dito o quê? Mas nós lançamos a rede o tempo todo. Nós já oramos muito, não é assim que algumas pessoas falam? Eu não vou mais orar por esse filho, eu não vou mais orar por essa família, eu não vou mais orar por esse esposo, eu não vou mais orar por essa casa, porque eu já orei tanto e não acontece nada. E aí você fala: vamos comigo à reunião de oração? Vamos comigo à reunião de jejum e oração? Ah, eu não vou não. Já orei muito, isso não tem mais jeito. Ou então, vai a primeira, vai a segunda. Eu vou contar uma coisa para a igreja do Senhor aqui. Nós começamos a campanha de oração dos 90 dias no dia 1º de maio, o dia do meu aniversário. Então, nós começamos a campanha de oração. No primeiro dia, dentro do nosso grupo de WhatsApp, várias pessoas começaram a orar e a falar. No segundo, no terceiro, aí eu comecei a perceber que algumas pessoas já tinham se ausentado. Que algumas pessoas já não estavam orando. E aquilo começou a dar uma preocupação dentro do meu coração. E eu passei uma segunda-feira retrasada, eu fiquei assim meio cabisbaixo. Tem aquele dia que a gente fica meio borocochô, né? Assim, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Vou ficar deitada aqui. Eu fiquei meio para lá e meio para cá. Quando chegou por volta das 6 horas da tarde, eu coloquei a oração no grupo, orei junto e olhei. Nada. Sempre as mesmas pessoas. E aí eu fiquei deitada, eu falei bem assim: ai, Senhor, eu vou ficar aqui deitada, não vou fazer nada. E aí veio aquela palavra na minha mente assim: levanta e vai fazer o que você disse que você ia fazer. Você não disse que ia fazer uma live de oração? Então vai fazer. Falei: meu Deus, eu vou sim. Sentei lá, botei o celular, preparei tudo. E ali, eu chamei as irmãs e nós estivemos durante 50 minutos ali naquele Facebook, aproveitando a oportunidade que Ele nos dá de fazer a live. E nós oramos juntas, e aí veio: obrigada, Senhor. Veio mulheres que eu nem conhecia, vieram pessoas que disseram: Senhor, como eu fui abençoado hoje. Então, nós não podemos desistir. Não desista. Às vezes nós queremos desistir, porque é difícil, é cansativo. E você ora e parece que nada melhora, mas o Senhor Jesus disse para aqueles homens: lança a tua rede. Lança a tua rede à direita do barco. Eu quero dizer para você, família que está aqui, mesmo que hoje a sua família inteira não esteja aqui, você esteja sozinho, ou esposo, ou esposa, ou filho, ou filha, que a sua família nem sirva ao Senhor. A palavra que o Senhor diz para nós, para mim e para você: lança a tua rede. Nós não podemos desistir. Os dias estão próximos, Jesus está voltando. Nós precisamos ganhar os nossos amados para Cristo. Nós precisamos continuar lançando a nossa rede, precisamos continuar orando, falando de Jesus, falando do poder da oração. Eu sei que tem pessoas que não acreditam mais no poder da oração. Tem pessoas que não acreditam mais no Evangelho. Tem pessoas que se desviaram, se afastaram. Mas o Senhor Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. E diz a palavra do Senhor, no versículo 6, assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Olha a resposta do Senhor. Aí você imagina, se eles falassem: Senhor, eu nem sei quem é o Senhor, porque eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus naquele momento. Você: ah, não, estou cansado, já lancei a rede para lá e para cá, não pescamos nada. Será que aqueles homens só lançaram a rede à esquerda? Não. Eles lançaram a rede de todos os lados do barco e não pegaram nada. Mas a palavra do Senhor diz: lançai à direita.
Então, sob a palavra do Senhor, eles lançaram a rede. Nós, que estamos aqui hoje, vamos lançar a nossa rede sob a palavra do Senhor. Vamos lançar a nossa rede sob a palavra do Senhor. Eu tenho orado todos esses 19 dias para que meus filhos na fé que se afastaram, sobrinho que não está na presença do Senhor, volte para a presença de Deus. E eu tenho crido nisso, eu não posso desistir. Eu não posso desistir da minha família, do meu sangue, daqueles que eu amo. Eu não posso desistir dos filhos que o Senhor me entregou, filhos da fé. Então nós precisamos lançar a nossa rede. E não é sobre a palavra de pastor, mas é sobre a palavra de Deus que está aqui. E essa palavra diz para mim e para você essa noite, meu irmão: lança a tua rede. Significa não desista. Está difícil o seu casamento, mas continua lançando a tua rede. Está difícil o seu relacionamento familiar, porque família é uma coisa complicada. Às vezes sai junto, está todo mundo bem, mas dentro de casa, tem um espeta o outro fala demais, outro briga. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra branda acalma. Então, vamos pedir: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa lançar a minha rede. Senhor, eu tenho lançado a minha rede, mas eu não tenho pescado nada. Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento. Coloca poder sobre a minha vida, porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é força. Gente, você pode se sentir fraco essa noite, mas se você buscar a palavra de Deus, você vai ser fortalecido nessa palavra. E aqueles homens lançaram a rede à direita do barco. E já não podiam puxar, porque ela estava cheia. Porque quando Deus abençoa, Ele nos abençoa mesmo. Deus não abençoa pela metade. E Ele começa a fazer a obra dEle. E nós às vezes achamos que está demorando. Senhor, está demorando. Às vezes aquele filho mal criado, aquele filho rebelde, aquele filho que você pensa assim: meu Deus, eu oro, eu busco, eu jejuo, e tem uma pequena melhora e depois volta tudo atrás. Tem uma pequena melhora e acaba. Eu quero dizer para você: não desanime, porque Ele vai mudar. Não desanime, porque você vai ver Ele falando do amor de Jesus. Não desanime, porque Ele vai te honrar ainda. Às vezes a gente pensa assim: não vai ter esse dia, Senhor. O filho da dona ali pede a bênção para ela, vai à igreja, é um bom filho. O meu filho não tem sido um bom filho. Mas eu quero dizer para você: continue lançando a sua rede, porque quando você menos esperar, o teu filho também vai te honrar. Porque você é mulher de Deus, é mulher de oração, homem de Deus, homem de oração. E nós temos que acreditar nessa palavra. Aqueles homens, eles lançaram a sua rede. Eles confiaram na palavra. Eles não questionaram. Não questione o que Deus está fazendo. Às vezes nós não entendemos o que Deus faz. Mas tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é bom. As pastora, não está sendo bom agora. Está sendo ruim. Eu sei, há momentos de chorar. Eclesiastes 3 diz que não tem tempo para tudo. Tempo para sorrir, tempo para rasgar, tempo para se afastar. Nós estamos vivendo o tempo do afastar. A igreja Nova Vida sempre foi uma igreja muito calorosa, né? As pessoas se abraçam, se beijavam. Lá na igreja ficava todo mundo junto. E agora é o tempo do afastar. Dá um toquinho, muito álcool. Então nós vivemos tempos diferentes da nossa vida. Mas nós não podemos nos afastar do Senhor. Aqueles homens, eles tinham perdido a sua esperança. Quando eles saíram para pescar, eles saíram para fazer algo diferente que eles faziam antes de Jesus. Então significa assim: muitas pessoas têm perdido a sua esperança, têm perdido a sua expectativa, têm perdido até mesmo a ousadia de orar, de acreditar que nós temos um Deus que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós temos um Deus que pode ir além de tudo que nós estamos pedindo hoje. Eu não sei o que você tem vindo buscar aqui às quartas-feiras desse mês de maio, mas eu quero dizer para você que Deus pode te dar muito mais do que você está pensando. Que Deus pode trazer à existência. Eu amo esse Deus com toda a minha força. E eu sempre procuro falar para mim mesmo: meu Deus é o Deus que cria do nada. E se Ele ainda não fez, é porque não chegou a hora de fazer. Quando o coração começa a tentar desesperar, quando você começa a olhar as circunstâncias, porque a parte difícil é olhar. Lembra de Pedro?
Pedro, que Senhor é o Senhor, mas sou eu, Pedro. Vem cá então sobre a água. Aí Pedro vai andando e de repente Pedro afunda, porque ele repara na força do vento. Eu quero dizer para você uma coisa. Não olhe para nada, só olhe para Jesus. Não olhe para ninguém, não ouça o que as pessoas falam, ouça o que a palavra de Deus diz. As pessoas vão dizer, não tem mais jeito para sua casa, para o seu filho, para sua família, mas a palavra de Deus diz, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. As pessoas têm boca, elas falam o que elas querem, mas é essa palavra que tem que dirigir a nossa vida. É essa palavra que tem que nos sustentar. Não perca a esperança. Quando eles viram Jesus morto, eles perderam a expectativa. Mas nós temos um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus não está morto, igreja. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E glorificado seja o nome de Jesus. No Galo Branco nós não temos costume de ficar batendo pau. Que essas palmas sejam para o nosso Salvador, porque eu não sou nada, mas o nosso Deus é tudo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não se afaste. Eu sei que palavras ferem o coração, principalmente quando ela vem dentro da família. Palavras são daqueles que são mais próximos, fere, magoa. Então, vamos pedir, Senhor, me dá sabedoria no meu falar dentro da minha casa, no meu falar com meu filho, né? Não crie o seu filho com ira, não fale palavras com ódio com ele, não amaldiçoe seu filho. Lance a tua rede em oração. Quando vê que a coisa vai ferver, você é de Deus. Você é cheio do Espírito de Deus, da presença do Senhor. Então, amada, meu irmão, minha irmã, é você que tem que fazer a diferença. Se o seu filho está desviado, se a sua filha não congrega, se ela não serve, mas o Senhor se afastou, não vai adiantar você andar com a Bíblia atrás dela, falando que ela vai ficar odiosa. Coloque o joelho no chão e clame àquele que pode todas as coisas, porque esse pode tudo. E nós vamos clamar a Ele. Senhor, muda a circunstância. Senhor, muda o temperamento. Senhor, muda o jeito de ser. Mas para essa pessoa mudar, nós também temos que mudar. A palavra de Deus diz que a palavra branda não acalma o furor. Então, se a pessoa está gritando e falando, gente, vou te apertar o pescoço, né? Você está falando, a pessoa está gritando, você, vou apertar esse pescoço seu. Fala menos com aquela pessoa. É uma pessoa que explode à toa, fale menos com essa pessoa. Dá uma distânciazinha. O que houve? Porque filho, quando mãe dá distância, vem correndo atrás, sabe o que houve? Se respondeu, você só olhou, não falou nada, ficou quieto, rapidamente arranjou alguma coisa para perguntar, para falar, para vir. Nós temos que aprender a lidar, mas a lidar com base na palavra de Deus. Porque como eu vou ensinar para uma pessoa que está desviada ou nunca serviu a Jesus, honra teu pai e tua mãe, sem ter que dar nele os tapas. Porque ele não ouve, ele só briga. Mas o poder da oração, e o poder não está em mim, o poder não está em você, mas o poder está no nosso Deus. E quando nós buscamos essa palavra, Deus derrama poder sobre a nossa vida. Eu fui fazer um aconselhamento para uma mãe, que ela disse assim, pastora, quando o meu filho chega, ele já chega diferente, ele chega transtornado. Ele vem lá da casa dessa namorada que ele arranjou, e ele chega em casa terrível, e ele sempre foi um rapaz dócil, um rapaz amável, carinhoso comigo e com o pai, e ele chega num temperamento terrível. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai orar, porque a oração de uma mãe, a oração de um pai é cheia de poder. Você vai orar e falar, Senhor, coloca o teu anjo lá naquele portão, que a casa dela tem um corredor até chegar lá atrás. Coloca o teu anjo lá naquele portão, Senhor, e vai quebrando tudo que é mal, até ele chegar aqui nessa porta. E quando ele chegar aqui, que ele já esteja totalmente diferente. Na semana seguinte eu perguntei para ela, e aí? Foi? Ele está diferente. Foi eu? Não,
mas aquele que pode todas as coisas. Mas nós temos que aprender a agir. Não é eu vou pescar. O problema está crescendo, está fervendo, deixa para lá. Está se desviando, está indo para o mau caminho, deixa para lá. Não, lança a rede de novo. Continue orando, continue jejuando. Há um grande poder no nosso jejum. Há um poder maravilhoso, porque não é o jejum que vai fazer o milagre, é a aproximação que nós temos de Deus. Quando nós estamos assim num período de jejum, 2 horas, 3 horas, não sei quanto tempo você pode fazer esse jejum, aquela proximidade com Deus, aquele encontro com o Senhor, aquela presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, e cada vez dá desejo de buscar mais o Senhor. Nós começamos uma reunião de oração na casa da minha mãe, há muito tempo atrás já, e era uma vez por semana. Quando começou a pandemia, nós demos um tempo para não ficar, porque a minha mãe já tem idade, e depois não aguentamos, começamos a reunir de novo. Agora nós temos 2 dias na semana para orar. E não fui eu que sugeri, porque sempre, pastor quer orar todo dia, né? Pastor quer botar mais um dia. Não. Foi a própria pessoa, um dos meus sobrinhos falou assim, tia, vamos orar mais outro dia na semana, que 2 está pouco? Falei, vamos. Então nós vamos 2 vezes, reunimos lá, faz logo a visita, fica junto e ora. Orar, quanto mais nós oramos, quanto mais nós clamamos, quanto mais nós cremos no poder de Deus, o Senhor se faz presente na nossa vida. No versículo 4, quando Jesus pergunta, vocês têm aí alguma coisa para comer? Ele diz que não. Nós não temos nada que podemos dar a Deus, nada que possa agradar ao Senhor. A palavra diz assim no versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tende aí alguma coisa que comer? Responderam, não. A luz estava escassa, estava meio escurinho ainda, eles não reconheciam Jesus, eles estavam demasiadamente envolvidos com o trabalho, não conseguiram reconhecer que era Jesus, não conseguiram ver quem falava com eles. Nós temos que ter cuidado para nós não ficarmos cegos e não deixarmos de ver que Jesus está falando conosco, que Ele fala conosco todos os dias, porque Jesus nunca nos abandona. Quando Jesus morreu, lá na cruz do Calvário, eles se sentiram sozinhos, abandonados. E às vezes nós, quando oramos e a resposta não vem, começamos a ficar caídos, quebrados. Aí vem alguém aqui na frente, dá um testemunho, você começa a pensar, Senhor, só o meu que não vem. Lembre-se, Deus tem um tempo para tudo na nossa vida. Deus tem um momento certo da bênção chegar na nossa vida. Só pense em uma coisa, que Jesus nunca nos abandona. Eles estavam lá pescando, mas Jesus estava olhando. Nós estamos reunidos aqui essa noite, mas o Senhor está aqui no nosso meio. Porque a palavra de Deus diz, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por que essa certeza que Jesus nunca nos abandona? No capítulo 15, deixa eu voltar aqui. João capítulo 15, olha o que diz o versículo 5. João 15, versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não vamos conquistar a nossa casa sozinhos. Não vamos conquistar os nossos filhos sozinhos. Não vamos conquistar a nossa família. Porque além do nosso núcleo familiar, nós temos irmãos, cunhados. E nós queremos essas pessoas aqui, na presença de Deus. Eu passei o zap para minha irmã hoje, a caçula, e falei, estou orando por vocês. Eu estou orando por vocês. Meus irmãos, olha, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Depois de muitos anos fora do Evangelho, a minha irmã está indo à igreja novamente. Nós nunca desistimos de orar por ela. Nunca desistimos de orar pelo meu cunhado. Ela é minha irmã caçula, eu sou 10 anos mais velha que ela. Eu ajudei minha mãe a criar, eu carregava ela no colo.
Eu cuidava dela como se ela fosse minha. E a tristeza que dá é você ver assim, aquela pessoa que você criou com todo o amor, longe do evangelho e debaixo dos pés do maligno sofrendo. E sofrendo muito. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu perguntei para ela hoje assim, você ainda não me mandou o nome da Bíblia que você quer. Porque a Bíblia que o pastor lê lá é diferente. Falei, então me diz qual é, porque hoje o que mais tem é Bíblia diferente. Falei, então diz para mim, manda o nome. Aí eu vou ver domingo, porque eu esqueci. Aí eu fiquei feliz, porque eu falei, será que está indo direitinho, Senhor? Que a gente tem mania de estar sobre a água e duvidar, né? E eu fiquei pensando, Senhor, será que ela continua caminhando direitinho? Por quê? Porque nós orávamos e ficávamos em cima. Orávamos e ficava em cima. Você tem que ir, você tem que ir. Chegou essa pandemia, eu sei que a gente fala às vezes, a pandemia não é de Deus não, mas irmãos, se nós olharmos bem, a pandemia tem sido um divisor de águas. Quem orava, está orando mais. Está buscando mais. Aqueles que já eram meio fraquinhos, estão meio pelo caminho, mas eles vão vir também. Porque nós estamos orando por eles e eles vão voltar para a casa do Senhor. Agora, uma coisa é certa. Esse afastamento foi bom. E a minha mãe ainda disse assim, você já não pregou? Você já não falou? Deixa ela. E mãe sabe das coisas. Eu falei, é verdade, mãe, mas eu sempre fui muito mimando com ela. Aí ficava assim, você já foi? Vai, Celizinha, vai lá. Vai, Celizinha. Celizinha é uma mulher de 46 anos. Celizinha, você foi, você não quer isso, você não quer aquilo. Vem que eu vou escovar seu cabelo, tratando. E aí teve um momento que a gente tem que deixar. A gente tem que deixar. E confiar no Deus que nós servimos. Lançar a rede. Porque quando eu parei de ficar andando atrás dela, Celi, só lança a rede e confia. Aí meu sobrinho disse, ela está indo na igreja. Meu Deus, obrigada. E hoje, ela disse para mim, domingo eu fui, mas eu esqueci. Meu Deus, nem falo nada, fico quieto, só dando glória. Aí ela disse assim, domingo agora eu vou ver a Bíblia. Então, irmãs, não é para desistir. Ela está fora da igreja há muitos anos. Muitos anos mesmo, desde os 8 anos que ela foi criada na igreja. A minha mãe eu tinha 18 anos e ela tinha 8. Ela foi criada ali, depois de uns anos, depois que ela casou, isso tem mais de 20 anos. Ela saiu. Você pode chamar de pastor, é uma vida, mais de 20 anos fora da presença do Senhor, mas nós nunca desistimos dela. Não desista. Se você ama a sua família, não desista. Se você ama o seu filho, não desista. Continue lançando a rede. Mas eu não estou pescando nada. Eu lanço a rede e não vem nada. Mas sob a palavra do Senhor, nós vamos lançar a nossa rede. Sob a palavra de Deus, nós vamos lançar a nossa rede. Porque não é a pastora de Janete, não é a pastora Nete. É o nome do Senhor que vai ser glorificado. E o nosso Deus está no controle da nossa vida. Lembre-se, não mudou nada. Quando Jesus chegou ali e olhou, eram os mesmos homens, era a mesma embarcação, os mesmos instrumentos de pesca, as mesmas habilidades, não mudou. Jesus não disse, vem cá, que eu vou encher esse barco aí de homem que sabe pescar. Não, eram eles mesmos, somos nós mesmos que vamos orar pela nossa casa. Que vamos clamar pela nossa casa, que vamos ver a glória de Deus dentro da nossa casa, que vamos ver a transformação da nossa família, que vamos ver a transformação dos nossos filhos, porque aqui nada mudou. Jesus só disse, lançai as redes, lança a rede à direita do barco, a posição do barco era a mesma, os equipamentos eram os mesmos, os homens eram os mesmos, a habilidade era a mesma. Somos nós. Nós vamos orar pelos nossos filhos. E o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida, na nossa casa. E nós vamos testemunhar do poder do Senhor. Porque Ele é o Senhor dos impossíveis. Ele é que cura, Ele é que salva. Nós somos só o canal, somos só os mensageiros. Nós, pastores, ficamos doentes como todo mundo fica.
Temos tristeza como todo mundo tem. Temos lutas como todas as pessoas têm. Tem inúmeros pastores que têm filhos desviados fora da presença do Senhor. O que nós não podemos fazer é desistir. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Lançar a rede é tentar de novo. Eu não sei quantas vezes você já lançou a sua rede. Eu não sei quantas vezes você já tentou de novo. Eu não sei quantas vezes você tem chorado, porque a gente chora e inunda o travesseiro de vez em quando. Mas eu sei que Deus é o Deus da glória. A pastora não faz milagres de encostar em ninguém. As pessoas querem ser ungido, né? Toca, unge. Não. Nós temos um Deus que é redentor, que é poderoso. É Ele que vai fazer a obra na sua vida, na minha vida. É Ele que cura, que salva e liberta. Não sou a pastora. Nós oramos juntos, nós clamamos juntos. Nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Senhor. O mesmo sacrifício foi feito pela minha vida e pela sua vida. Nós não vamos abrir mão da nossa família. Nós não vamos abrir mão da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos. Nós vamos ficar de joelhos diante do nosso Deus, com o nosso rosto no chão. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor. Eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio, Deus, que o Senhor está aqui neste lugar. Eu creio, Senhor, no milagre que vai acontecer nas famílias que estão reunidas esta noite aqui, Senhor. Eu creio que a Tua palavra pode ir muito além do que essas paredes podem comportar, Pai. A Tua palavra ela pode transpor essa parede, porque vai pela internet, vai para o WhatsApp, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. A Tua palavra diz que aquele que nós abençoássemos seria abençoado, porque nós temos a bênção de Abraão sobre a nossa vida, Deus. E nós clamamos agora, abençoa o nosso lar, Pai. Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa esta família